Nós estamos trabalhando com os temas durante o começo desse ano, que são os valores do nosso ministério. E hoje nós vamos falar sobre edificar pessoas, amém? Glórias a Deus. E para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em João, no capítulo 21. Através de uma história, nós vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Senhor e como Ele edifica pessoas, amém? Aleluia, João capítulo 21. Irmãos, e o nosso Verbo Shop também, hoje pela manhã eu fui comunicado que está com liquidação. Temos itens lá com até 40% de desconto. Então, em nome de Jesus, passa lá no final, adquire algum brinde, presente, um livro para você crescer, amém? E se você fala assim, Rafael, eu não gosto de ler, tem gente perto de você que gosta, então semeia na vida dele, amém? Glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, vou ler aqui na NVT. Essa mensagem eu vou precisar muito da sua atenção, amém, irmão? Glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, a partir do verso 1. Vamos ler até o 3 e depois a gente vai dar uma pausa e avançar de novo. João 21, 1, NVT. As escrituras dizem o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, no caso são dois, Tiago e João, e outros dois discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Faz uma pausa para eu te explicar a situação. Jesus tinha morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia. Eu não sei se você sabe, mas Jesus está vivo. Espero que você fique feliz com isso. E após a sua ressurreição, no terceiro dia, as escrituras dizem que Jesus aparece para os discípulos, mas depois ele some. E depois, passado alguns dias, ele aparece de novo, mas depois ele some. E esse texto que a gente acabou de ler e que nós vamos continuar, fala da terceira vez que Jesus aparece para os discípulos. Então você tem que entender o seguinte, no contexto que nós vamos ler. Pedro foi designado por Cristo como líder da igreja. Ele provavelmente era o mais velho, mais experiente ali, mais avançado em idade, e também o mais proeminente no sentido de liderança. E Pedro, esse camarada, líder nato, convocado por Jesus para isso, depois de 3 vezes sem ter seu mestre com ele, na terceira vez, sem saber quando Jesus voltaria, ele chega para os camaradas e fala: pessoal, eu vou pescar. E dos 11 apóstolos que tinham restado, mais 6 vão com ele. No total com ele, 7 pessoas vão entrar no barco nessa madrugada. Amém? Agora vai comigo para o verso 13. Verso 13. Mentira, é o 14, verso 14. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Amém? Fecha seus olhos em nome de Jesus, curva a sua cabeça, reverencie a presença do Espírito Santo que está aqui. Eu te convido a abrir a sua boca, fazer a sua oração
e colocar a sua expectativa diante do Senhor hoje. Nós honramos a sua presença, Senhor. Aleluia. Tu me mostras os teus segredos, seu amor me atrai. Me preparas uma mesa. Aleluia. Está preparada. Tu me satisfaz e não há outro que se compare a ti pra mim. Minha alegria, meu sustento. Meu Rei, aleluia, aleluia, Aleluia. Nós honramos a sua presença, Senhor. Que não seja mais um culto, Senhor. Mostra os teus segredos, o teu amor me atrai. Me preparas uma mesa e tu me satisfaz. E não há outro que se compare a ti pra mim. Minha alegria, meu sustento, meu Rei, meu Rei. Eu sei que o seu amor por mim é grande e nada pode mudar. Tua graça me sustenta. Pode mudar, tua graça me sustenta, meu Rei. Só a igreja, vamos lá, em nome de Jesus. Eu sei seu amor por mim é grande, nada pode mudar. Me sustenta, meu Rei. Eu sei, aleluia, Senhor. Eu sei, seu Aleluia, amor aleluia, por aleluia, mim Senhor. é grande e nada pode mudar. Tua graça me sustenta, meu Rei. Nós te reverenciamos, Senhor. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor fique à vontade no nosso meio nessa noite. Espírito Santo, nós baixamos as nossas guardas para receber aquilo que o Senhor quer falar. Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa atmosfera fique
que propicia para que o Senhor compartilhe os seus segredos conosco, para que o Senhor compartilhe a Tua palavra, para que o Senhor alinhe os nossos corações e a nossa mente, para que o Senhor libere nesse lugar destinos proféticos, Senhor, para que o Senhor reative aqui palavras e promessas que nós enterramos, que o Senhor reative aqui o DNA que corre no corpo de Cristo, Senhor. Onde tiver uma pessoa aqui angustiada, com medo, onde tiver alguém aqui pensando em desistir, Pai, em retroceder, que o Senhor possa alcançar esse coração desde já e fortalecer, Pai. Que o Senhor possa fazer o que diz em Isaías 41:13, tomar essa pessoa pela mão direita e dizer: não temas, porque eu te ajudo, eu estou contigo. O Senhor é o Deus presente, o Senhor Espírito Santo é Deus em nós, e o Deus que flui através de nós. Então flui nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Compartilha a Tua palavra aos nossos corações, semeia profundamente nos nossos corações a boa semente da Tua palavra, e que no nome de Jesus, se existe alguma força das trevas operando no nosso meio, nos distraindo, nos oprimindo, tentando roubar de nós a Tua palavra, a semente da Tua palavra, tentando roubar a paz que excede todo o entendimento de nós, que sejam neutralizadas em nome de Jesus. Nós repreendemos todo e qualquer demônio, espírito maligno, espíritos atormentadores, toda e qualquer influência diabólica no nosso meio, em nome de Jesus. Repreendemos e ordenamos que se retire. Que essa atmosfera, Senhor, seja inundada pela Tua paz, que seja inundada pela Tua glória. Que quando nós sairmos por aquela porta, nós não vamos sair da mesma forma que entramos. Nós vamos sair com o cheiro de Jesus. Nós vamos sair andando igual Jesus, falando igual Jesus, pensando igual Jesus. Nós Te amamos, Senhor, e estamos aqui para Te ouvir e receber o que o Senhor quer compartilhar conosco. Então fala em nome de Jesus, que o Senhor quiser falar. Amém. Uma das coisas que eu acho mais incrível nas Escrituras é que a Bíblia, em momento nenhum, ela tende a amaciar ou a criar santos ou a ídolos. A Bíblia, em momento nenhum, ela tende a criar imagens fictícias de pessoas. A Bíblia sempre mostra para a gente e relata a verdade, seja ela boa ou ruim. E é por isso que Jesus é perfeito. Se Jesus tivesse errado, irmão, você pode ter certeza que os caras teriam escrito. Mas Jesus é perfeito, amém? Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, amém? Quem crê nisso? E hoje nós vamos falar um pouco a respeito dele, do nosso mestre, o nosso maior exemplo, aquele a quem nós devemos seguir, aquele a quem nós devemos nos assemelhar. E especificamente nós vamos falar um pouco de como ele edifica as pessoas e como ele fez isso através da vida de um camarada chamado Simão, também conhecido como Pedro. Amém? Glória a Deus. Vou ser o mais breve possível, mas você fica comigo? Pode ser? Dá uns glória aí de vez em quando, só para eu saber que você está acordado. É isso aí, obrigado. Gratidão. Irmãos, a história de Jesus com Pedro, até onde a gente sabe, começa em Lucas, no capítulo 5, onde Pedro, um camarada nascido lá, que era um pescador, pescava bastante nesse mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, que na verdade era um lago muito grande, mas que servia de fonte de renda para muitas pessoas, inclusive para a família de Pedro. Pedro, imagino eu, e diz a tradição, que era um cara estressado, aquele cara que provavelmente, filho de Jonas, o pai dele era Jonas, ou João em algumas traduções, o pai dele provavelmente morreu muito cedo, era pescador e deixou o negócio da família para Pedro e André, que era seu irmão. E Pedro, muito provavelmente, por ser irmão mais velho, teve que assumir a responsabilidade da família, uma vez que mulheres judias não trabalhavam. Então, provavelmente, esse cara desde cedo, talvez como você, teve uma vida muito dura, porque teve que trabalhar, teve que sofrer, teve que noite após noite ir para aquele barco, pegar suas redes, ir para o meio do mar e lançar rede, puxar rede, lançar rede, puxar rede. Todo dia a mesma coisa, sem novidade de vida, sem esperança, sem expectativa. Mas um belo dia, de repente, esse camarada, depois de Lucas capítulo 5, uma noite terrível para os negócios, ele passou a noite toda pescando, não pegou nada. E entenda aqui que Pedro não pescava por diversão,
pescar era o trabalho dele, era a profissão. Então não pegar nada significava que ele não teria comida para colocar na mesa, não teria dinheiro para pagar imposto, e Roma cobrava muitos impostos. Então Pedrão, para os íntimos, passa a noite toda tentando pegar peixe, mas não consegue. Na manhã seguinte ele vai para a praia, começa a lavar as redes, mas um mestre, um professor daquela época começa a chegar perto dele e a ensinar uma multidão. Esse professor, conhecido também como Jesus de Nazaré, para os mais íntimos, meu Senhor e meu Salvador, ele começa a ensinar, Nicão, naquela praia, mas por questões acústicas, ele pede Pedro para entrar no barco dele. Pedro permite, e Jesus então pede para o barco afastar um pouco da praia, e ali ele começa a ensinar. E é interessante que Pedro permite, e pelo que tudo dá a entender, ele fica no barco junto com Jesus, lavando as suas redes, curtindo o seu momento de fracasso, mas no final daquela pregação, Jesus fala para ele, dá uma palavra: Pedro, vai para o fundo e lança a sua rede de novo. Irmão, muitos de nós às vezes esperamos uma palavra de Jesus. Estou certo ou estou errado? Fala por mim. Às vezes eu espero Jesus falar para mim: vai para o fundo e lança a rede, Rafael. Eu falo: Jesus, eu estou facinho, é só você falar que eu vou. Mas por que muitas vezes Jesus não fala? Porque muitas vezes ele não está no barco. Porque muitas vezes a gente tira Jesus do barco, a gente deixa ele na praia. Porque a nossa frustração, os nossos sentimentos, a nossa alma fala mais alto do que a nossa fé. A partir de hoje você não vai ser mais assim, em nome de Jesus. O melhor lugar para Jesus estar, meu irmão, é dentro do seu barco. Amém? Glórias a Deus. E Jesus, Nicão, no barco de Pedro, ele se afasta, e Pedro, a noite toda, cansado, imagino eu, suado, fadigado daquele trabalho esforçoso, ele fala para Jesus: Senhor, eu não peguei nada a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E ele se afasta, lança as redes, e para você que conhece a história sabe que quando ele vai puxar a rede, o barco quase afunda de tanto peixe, e ele tem que chamar outro barco para vir junto com ele para pegar os peixes. Olha só que coisa incrível. E chegando na praia, Pedro vai, e eu imagino aqui a cena de The Chosen. Você que não viu, por favor, assista em nome de Jesus. Eu imagino Pedro já ajoelhando ali no chão diante de Jesus, começando a chorar e falando: Senhor, se afasta de mim, eu sou um homem pecador, eu não sou digno. Aí Jesus: Pedrão, você era pescador de homens, mas vem me seguir, porque eu vou fazer de você pescador de almas. O que isso quer dizer? Toda vez que você obedece um comando do Senhor, o Senhor destrava um novo nível na sua vida. Pastor, por que as coisas não estão acontecendo? Provavelmente é porque você deixou um comando sem obedecer. E Deus, meu irmão, Ele não trabalha com desordem, Ele não trabalha do seu jeito, Ele trabalha do jeito dEle. Deus trabalha com os processos dEle, com as edificações do jeito dEle. Amém? Então pensa, qual foi a última palavra do Senhor para você? Você está obedecendo? Se não, fica a dica. Mas fato é que edificar, pega essa visão, edificar significa construir a partir do solo, sobrepondo materiais e materiais específicos numa ordem certa. Eu não posso pegar o telhado e colocar no chão, porque ele vai ser disfuncional, ele não vai ter sentido. O telhado ele tem que ser colocado no final, depois de que o fundamento foi feito, depois de que as paredes subiram, os alicerces estão bem estruturados, aí eu venho com o telhado. Uma edificação é justamente isso. Mas é interessante que para uma edificação acontecer, precisa ter um solo, precisa ter um espaço. E muitas vezes o espaço onde essa edificação vai acontecer, ele não é um espaço tratado, ele é um espaço bruto. É um espaço que talvez está cheio de lama, cheio de barro, cheio de mato, cheio de entulho. E nas nossas vidas, meu irmão, o que Jesus está fazendo é justamente uma edificação, amém? O que Jesus fez na minha vida foi justamente isso. Jesus um dia viu o Rafael cheio de mato, cheio de entulho, cheio de barro, vivendo no lamaçal, mas ele me chamou. Ele se aproximou de mim e ele falou: Rafael, você deixa eu construir algo no solo da sua vida?
E meu irmão, eu quero falar para você que talvez não conhece Jesus. Jesus é um cavalheiro, Ele não vai fazer nada que você não queira. Então é por isso que você tem que convidar Ele para entrar. Amém? Quem já convidou Jesus aí para fazer morada dentro de você? E só para saber, quem também vivia na lama aí, Jesus te tirou de lá. Glórias a Deus. E é interessante, Nico, que quando um solo está ali, ele vai ser tratado e alguém quer edificar, construir alguma coisa ali naquele solo, a primeira coisa que as pessoas fazem não é jogar concreto, não é jogar cimento. Sabe o que elas fazem? Eles pegam e passam uma sonda. Eles enfiam uma sonda no mais profundo que eles conseguem naquele solo. Porque essa sonda vai mostrar o que pode e o que não pode ser construído ali. Essa sonda vai mostrar o que aquele solo é capaz de suportar ou não. E meu irmão, eu não sei você, quando você se converteu, como foi sua vida com Deus, mas eu falo por mim. Quando eu comecei a voltar para os caminhos do Senhor, foi difícil. Mais alguém aqui foi difícil ou não? Foi tudo bonito para você? Poucas pessoas, glória a Deus, vocês me entendem então. Mas quando eu voltei para os caminhos do Senhor, as coisas que eu tinha de mais importante naquela época eram os meus amigos. Eram as amizades, porque eu tinha feito muita coisa que eu não queria para ser amigo daqueles caras. É coisa de adolescente? Pode até ser, meu irmão, mas é minha vida, amém? Eu queria ser popular junto com aqueles caras, e eu fazia o que precisava para ser, e eu consegui isso. Mas quando eu decidi voltar para Jesus, a primeira coisa que Ele me pediu foram as minhas amizades. Por quê? Porque para Jesus dizer o que Ele pode fazer ou não através de você, Ele vai fincar uma sonda lá no fundo do seu coração. Ele vai te sondar, Ele vai te esquadrinhar com a verdade. E isso é ruim, meu irmão, isso dói, não é bom não. Mas depois que Ele faz isso, Ele fala assim: Rafael, eu preciso arrancar isso aqui de você. E a partir disso eu vou fazer de você um pescador de homens. Ei, você aí que vive só endividado porque você faz isso, aquilo, eu preciso arrancar isso. Em breve você vai ser um empresário que vai financiar a minha obra. Ei, você que usava a sua boca só para falar palavrão, falar mentira, isso, eu preciso essa renúncia de você. E através de você eu vou fazer um evangelista que vai ganhar multidões para mim. Jesus não te deixa enganado, Ele não te deixa iludido. Ele finca a sonda e Ele te diz o que Ele pode fazer. E com Pedro foi assim. Ele falou: Pedrão, eu sondei seu coração, vem me seguir, larga os seus negócios, larga a sua vida, larga tudo, e eu vou fazer de você um pescador de almas, um pescador de homens. E glória a Deus, Pedro seguiu. Amém? E fato é que Pedro começa a seguir Jesus. Pedro começa a caminhar com Jesus. E à medida que o tempo vai passando, Pedro mostra ser um dos três, um dos top 3 da vida de Jesus Cristo. Imagina só que honra. Amigo íntimo de Jesus, chamado para o Monte da Transfiguração, ele foi o camarada que teve a revelação divina de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele recebe de Jesus a palavra de que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você que perdeu essa pregação, perdeu, porque a galera da mídia não me deu moral, não gravou. Mas fato é que esse cara viveu muitas coisas intensas com Jesus. Por quê? Por causa de coração, por causa de renúncia, por causa de devoção. Jesus, irmão, não tem servos, não tem filhos preferidos. Mas existem pessoas que são mais íntimas dele do que as outras. Que tipo de pessoa que você é, irmão? Mas fato é que Pedro caminha com Cristo, e Pedro era um cara assim, abençoado. Pensa num cara impulsivo, irmão. Você conhece alguém impulsivo? Tem um irmão aí que eu conheço, que nas reuniões geralmente ele é o primeiro a levantar, empurrar a cadeira e falar: mas não pode, isso não pode acontecer e tudo mais, tal. É uma bênção, é certo, o coração dele queima por isso. Mas muitas vezes essas pessoas são mal interpretadas. E eu imagino Pedro desse jeito. E fato é que Jesus, na última quinta-feira antes da Páscoa, Júlio, as escrituras dizem que ele estava com os seus discípulos e ele fala: pessoal, vocês vão me abandonar essa noite. Aí Pedrão chega e fala o quê? Claro, Senhor, você tem toda a razão, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não. Pedrão fala: eu não, você está doido? Daniel ali pode até te abandonar, mas você está doido, Jesus, pirou, não vou te abandonar não. Aí Jesus vai e fala para Pedro: Pedro, deixa eu te falar uma coisa,
antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E sabe o que é o pior? Ele ainda retruca Jesus, irmão. Que cara teimoso. Ele ainda olha para Jesus e fala: Jesus, todos eles podem te abandonar, mas eu vou te seguir até na morte. Abre um parênteses aqui, né? Quem nunca fez isso, né, irmão? Ah, não, nunca falei isso para Jesus, não, né? Mas você falou: Senhor, o que você me pediu eu te dou. Senhor, venha o que vier, aconteça o que acontecer, o Senhor vai fazer e tudo mais. Primeiro problema, você está correndo. Só eu? Ou tem mais alguém? Olha Jesus edificando aí, ó. Mas fato é que Jesus não rende a conversa. E naquela mesma noite Judas traz Jesus. Jesus é preso. Pedro, numa tentativa ali de cumprir a promessa dele, puxa a espada, arranca a orelha de Malco, mas Jesus repreende ele. E fato é que daí nós não vemos Pedro. Nós vemos Jesus sendo levado, condenado, e Pedro aparece em algum momento ali, quando Jesus está sendo julgado pelos judeus. Irmão, as escrituras dizem para a gente, Lucas fala isso de uma forma brilhante, que Jesus estava ali diante do sinédrio, dos camaradas, dos líderes judeus daquela época, sendo condenado, sendo julgado, e Pedro lá acompanhando de longe. Alguém chega para ele e fala assim: peraí, você estava com Jesus, eu já te vi. E Pedro: não, eu não estava não, você é doido, eu não conheço esse homem. Olha alguns de nós aí, ó. Depois outra pessoa chega e fala assim: peraí, mas você estava com ele, você parece com ele. Não, você está doido? Não estava não. E pela terceira vez uma pessoa chega e fala: você parece com ele, você é galileu igual ele, anda igual ele, fala igual ele, você estava com ele. E Pedro, para provar que não estava, a Bíblia diz para a gente que ele começa a praguejar. Olha só, você crente que fica aqui com a sua boca cheia de glória a Deus e aleluia no domingo, e na segunda-feira está falando palavrão. Não tem ninguém aqui que faz isso, né? Glórias a Deus. Ah não, palavrão não, mas fofocar pode, né? Perdão, irmão. Mas fato é que Pedro começa a praguejar. Pensa. E sabe o que acontece? Lucas diz pra gente que nesse mesmo momento o galo canta. E quando o galo canta, Jesus olha para Pedro. Eu imagino, meu irmão, Jesus fitando os olhos de Pedro, Pedro fitando os olhos de Jesus. E eu não sei quantos de vocês já foram constrangidos por Cristo. Meu irmão, a palavra é essa, é constrangedor. Quando a presença do Senhor parece que os olhos de Jesus encontram os seus. Não é literal, mas parece que o Senhor está te olhando e você fala assim: cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu imagino exatamente isso acontecendo com Pedrão ali. E as escrituras dizem, e eu imagino ele abaixando os olhos com vergonha, e a Bíblia fala para a gente que ele sente remorso, ele começa a chorar e ele sai daquele lugar. Irmão, eu não sei você, o Jesus que você conhece, mas o Jesus que eu conheço, que trata comigo, não é um Jesus que me condena, mas ele é um Jesus que me confronta. Porque parte de ser edificado, parte de construir algo com um propósito, demanda dele desconstruir aquilo que nós construímos sem propósito. Então muitas vezes você que quer seguir Jesus, você vai ter algumas baixas na sua vida, você vai ter algumas perdas. Que isso, pastor? Misericórdia? Não, meu irmão, não é misericórdia não, isso é a Bíblia. Por quê? Porque Jesus só constrói aquilo em solos que Ele mesmo arou. Jesus só constrói naquilo que Ele mesmo edificou. Jesus não quer pegar a bagunça da sua vida e mexer com ela, Ele quer tirar tudo, Ele quer arrancar as coisas velhas e fazer tudo novo. É isso que Ele faz. E fato é que Jesus fez isso com Pedro. As escrituras dizem que depois disso Jesus é martirizado, Ele é morto, se entrega por nós naquela cruz. E depois de se entregar por nós na cruz, no terceiro dia Ele ressuscita. Amém? Glórias a Deus, Ele está vivo, igreja. E nós vamos celebrar isso aqui hoje. Mas antes a gente vai arrochar um pouquinho. E Jesus ressuscita e Ele aparece para os discípulos. Aí agora, irmão, imaginando Pedro da forma que eu imagino, eu duvido que ele contou para alguém.
Eu duvido que Pedro chegou para os outros, Daniel, e falou assim: cara, eu neguei Jesus. Eu duvido. Mas fato é que Jesus agora aparece para os seus 11 ali, para mais alguns, e ele começa a conversar com os caras. E aí eu imagino Pedro pensando: cara, Jesus está aqui, será que ele lembra? Será que ele lembra que eu traí ele? Eu falei que eu não iria trair? Ixi, vou ficar quietinho. E aí eu imagino Pedro se escondendo, Pedro fugindo, igual tem alguns jovens aqui que fogem de mim. Mas fato é que Pedro eu imagino isso, né? Não está nas escrituras, mas eu imagino Pedro se escondendo. Mas fato é que Jesus aparece, não confronta, não faz nada, mas depois Jesus some. Imagina a cabeça desse cara: será que Jesus volta hoje? 2 dias depois, será que Jesus vai vir hoje? 3 dias depois, será que Jesus vai vir hoje? Passa algum tempo, Jesus vem de novo. E aí, pastor Kilder, eu imagino Pedro de novo pensando: será que ele lembra? Será que ele vai falar alguma coisa com alguém? Mas Jesus não fala nada da segunda vez. Mas aí na terceira vez, Pedro, eu imagino ele impulsivo como só, já indignado da vida, talvez como você, quando tem que esperar alguma coisa. Eita, Pedro vai e fala: eu vou pescar. E dizer eu vou pescar, meu irmão, não quer dizer que ele estava querendo ir lá para Pampulha, curtir a tarde e pegar alguns peixes. Não, dizer eu vou pescar para esse camarada aqui, ele estava falando que ele queria voltar para a vida antiga. Não necessariamente uma vida de pecado, mas ele estava querendo retroceder naquilo que Jesus tinha feito na vida dele. O que Pedro estava dizendo com eu vou pescar é que eu desisto de esperar, eu desisto de ser edificado por Cristo, eu vou voltar a edificar com a minha própria força. Irmão, todas as vezes que nós decidimos retroceder na nossa jornada com o Senhor, todas as vezes que nós decidimos desistir daquilo que o Senhor está fazendo em nós, porque está demorando, porque está custando muito, porque está doendo demais, a gente entra na zona do nosso próprio braço, da nossa própria força, e é a partir daí que as frustrações e fracassos começam a nos abater, a nos influenciar. E acontece isso com Pedro, a noite toda, ele passa tentando pegar peixe e não consegue. E sabe o que é pior? Ele não vai sozinho, ele leva consigo mais de 50% dos apóstolos, mais de 50% da igreja, da liderança da igreja ele leva junto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você que tem alguma posição de influência, você que tem influência sobre a vida das outras pessoas, pense no que você está fazendo e falando antes de fazer. Não haja por impulsividade, consulte o Senhor e espere a palavra dele se cumprir. Se você não tem uma direção do próximo passo, fique no passo que ele te deu hoje, amém? Meu Deus do céu, Deus está falando comigo aqui. Mas fato é, irmão, que Pedro consegue influenciar outros para entrar com ele junto naquele barco. Não pegam nada a noite toda, mas na manhã seguinte está Jesus na praia, e Jesus fala com eles: irmão, pessoal, pegaram o peixe aí? Não. Jesus fala: joga a rede do lado direito que vocês vão pegar. E quando eles jogam a rede do lado direito, o que acontece? O barco quase afunda, e eles não conseguem de novo puxar a rede, porque tinha muito peixe, 153 grandes peixes para ser mais exato, e eles têm que arrastar essa rede agora para a margem. E chegando lá, Jesus está com uma churrasqueira pronta, e nela tinha pão e peixe. E Jesus chama esses camaradas para a mesa. Não tinha mesa, tá, irmão? É uma metáfora. Mas chama os camaradas à mesa, e lá eles começam a comer. Eles começam a compartilhar e a desfrutar de um tempo juntos. Amém? Entramos no texto que eu quero falar com vocês. Introdução, mas vai ser rápido, tá, irmão? Mas fato é que ainda à mesa, as escrituras não dizem que Jesus saiu com Pedro. Ainda à mesa, Jesus chega para Pedro e fala para ele: Pedro, você me ama mais do que esses outros? Espera aí, pastor, Jesus falou isso na frente de todo mundo? Falou, sabe por quê, meu irmão? Aquilo que você faz em secreto, Jesus vai tratar com você em secreto, mas aquilo que você faz no público, Jesus vai tratar com você no público. Então deixa eu te falar uma coisa: existem pessoas que gostam muito de aparecer,
que gostam muito de atropelar os processos de Deus na sua vida simplesmente para ter status. Cuidado, porque quando Jesus frear seu carro, você vai bater com a sua cabeça no vidro. Então, em nome de Jesus, saiba o tempo e o ritmo que o Senhor está te chamando para viver. Não acelere. Por quê? Porque quando você acelera o passo, quando você sai da zona de graça que o Senhor está te chamando para viver, você fica suscetível a ser exposto em público e não tratado no secreto. É por isso que eu amo secreto. É por isso que eu acho que todo cristão, eu creio convictamente, que todo cristão precisa ter uma vida secreta com Deus. Não estou falando de uma vida de pecado, eu estou falando de uma vida de devoção onde ninguém te vê, onde só os olhos de Deus te veem. Porque é nesse lugar onde eu sou mais confrontado pelo Senhor. E glória a Deus por isso. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, cara. Fala com ele, ô fofo. Fofa, lindeza. Não acelera o passo não. Em nome de Jesus, vai no ritmo de Jesus. Vai para o secreto. Deixa ele te tratar lá que vai ser melhor. Pegou a visão? Irmão, Jesus começa a tratar com Pedro diante dos outros. E eu imagino a cara de Pedro e de todo mundo olhando para Pedro na hora da resposta. Imagina a mente, porque eu não sei se você sabe, meu irmão, mas Deus lança o nosso passado no mar do esquecimento. Mas tem uns capetinhos que fica na cabeça assim, lembrando toda hora, né? Acontece com mais alguém? Você não é digno, cara, olha o que você fez. Eu imagino Pedro olhando para um lado, olhando para o outro, ficando vermelho, começando a suar, começando a tremer, igual o pastor Ronan, tremendo assim, cara. E aí ele chega e fala: Senhor, eu te amo. E Jesus fala: ah, é? Você me ama? Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. E Jesus pela terceira vez: Pedro, você me ama? Senhor, e ele fica triste, as escrituras dizem que ele fica triste. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Dizem que existe aqui um trocadilho, com essas palavras, que a primeira pergunta de Jesus é: Pedro, você me ama com um amor sacrificial? Você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro responde para ele: Jesus, você sabe que assim, eu te amo de um jeito bem legal, eu gosto de você. Mas Jesus pergunta para ele depois: Pedro, você gosta de mim? Ele fala: Senhor, eu curto você, sabe, dou like nos seus posts. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você dá like nos meus posts? E eu imagino a mente trazendo à tona tudo aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele tinha falado. Parece até chato isso, né, irmão? Jesus tem que confrontar o cara. Mas, meu irmão, você precisa aprender uma coisa: para liberar o seu destino, Jesus precisa tratar o seu passado. E Jesus sempre vai tratar ponto a ponto aquilo que precisa ser tratado na sua vida. Jesus não é um omisso, Jesus não faz vista grossa. Aquilo que ele precisar tratar, ele vai tratar. A ferida que estiver aberta, ele vai pegar a agulha, ele vai costurar, por mais que doa. Jesus não está preocupado com o tempo que vai levar. Jesus não está preocupado com a dor que você vai sentir, sabe por quê? Ele está mais preocupado com o resultado que ele vai construir através da sua vida, meu irmão. E muitas vezes esses confrontos que Jesus faz é através da igreja, é através dos irmãos, é através desse corpo. E é por isso que nós precisamos entender e saber que edificar as pessoas não é simplesmente dar uma palavrinha de conforto e um tapinha nas costas. Edificar as pessoas não é simplesmente você dar um abraço nela quando ela está precisando, não é simplesmente você chorar quando ela está chorando, mas muitas vezes é você rir quando ela está se alegrando, que é o mais difícil. Eita! Muitas vezes é você confrontar em amor, querendo o sucesso daquela pessoa quando ela está errando. Muitas vezes é você cuidar dela, sem esperar que ela seja um escravo seu para o resto da vida. Porque tem gente, irmão, que cuida com afinco, com unhas e dentes, mas faz isso simplesmente para você ser um dependente emocional dele.
Jesus não trabalha assim. E Jesus, depois de confrontar Pedro em cada uma das vezes, 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus confrontou. E o mais interessante é que foi depois da 3ª vez que ele apareceu. Que mistério com esse 3, hein, pastor Alexandre? Mas fato é que, independente do tempo, meu irmão, uma hora ou outra Jesus vai te pegar. E eu espero que seja o quanto antes. E eu espero também que você tenha humildade para reconhecer. Olhando assim, parece que Pedro está simplesmente respondendo que ama, mas Pedro está dizendo: Jesus, eu não amo à altura que eu falei que eu amava, eu me arrependo. E fato é que pessoas que de fato amam Jesus, quando elas são confrontadas, elas não estufam o peito e falam: você não sabe quantos versículos da Bíblia eu leio por dia? Você não sabe quantas horas eu oro, quantas vezes eu subo no monte durante uma semana? Um homem e uma mulher de Deus, quando eles são confrontados e eles estão errados, eles abaixam a cabeça e eles reconhecem. Eles têm humildade para reconhecer e para voltar atrás, porque eles não se importam com o status, mas eles se importam com o Senhor. Eles sabem que o mundo pode dar aplausos, mas o Senhor pode dar uma glória que é eterna. Eles sabem que ter amigos na terra é muito legal, ser popular na terra é muito legal, mas mais legal do que isso é chegar lá em cima e Jesus te abraçar e falar: meu servo bom e fiel, vem entrar para o meu gozo eterno. É esse tipo de pessoa que Jesus está edificando aqui na terra. É esse tipo de igreja que Jesus está fazendo na Verbo da Vida Arvoredo. Amém. Pensei que ia ter mais améns aqui, Nico. E para isso acontecer, meu irmão, confrontos vão acontecer. Falam glória. Confrontos em amor. E eu não estou falando aqui, irmão, em nome de Jesus, de lideranças abusivas, porque eu sei que tem pessoas que já passaram por isso. Jesus não aprova isso, mas Jesus aprova os homens e mulheres que amam o rebanho e que tratam o rebanho com a dignidade que tratariam o seu Senhor. É disso que a gente está falando. E para isso tem que exortar, tem que confrontar. Irmão, Jesus confronta Pedro, mas cada confronto que Jesus dá, ele dá um destino profético, ele dá uma missão, ele dá um chamado. Pedro, você me ama, Senhor, eu gosto de você, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama, Senhor, eu gosto de você, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. O jeito de você provar que me ama não é ficando de braços cruzados e nem jogado no chão da igreja, mas é cuidando do rebanho que eu amo e que eu entreguei minha vida por eles. Você quer provar que você ama Jesus, irmão? Ama essa pessoa que está do seu lado. Ou melhor, a pessoa que está do lado eu sei que é fácil, mas ama essa pessoa que você sentou longe dela porque você não suporta ela. Você quer provar que você ama Jesus, irmão? Cuida daqueles a quem Ele quer cuidar. Ministros, cadê os nossos ministros? Poxa, cadê, gente? Pelo amor de Deus. Ministros, vocês querem provar que vocês amam Jesus? Diminuam os palcos e façam mesas para que os pequeninos se assentem e comam delas. Abaixa o seu ego, o seu eu, a sua eloquência e fala na linguagem que o povo consegue absorver de vocês. Líderes, vocês querem mostrar que vocês amam Jesus e que estão sendo edificados por eles? Saiam da mesa, peguem a bacia, a toalha e vai lavar os pés daqueles a quem deveriam servir vocês na lógica do mundo. Vocês querem mostrar que amam Jesus, que estão sendo edificados por eles? Obedeçam a palavra dele. Para de reclamar da igreja e vai fazer alguma coisa por ele. Vai fazer alguma coisa para edificar a noiva que ele ama. Falar é muito fácil, mas e fazer? Velho, agora que eu já fui, né, Nicolas? Irmão, ano passado, ano retrasado, a gente começou na juventude a liberar alguns questionários para perguntar o que o pessoal estava achando da juventude. E um tanto de gente começou a responder: isso aqui não é família, tem muita panela, isso aqui não é igreja e tudo mais, tal, tititi, papapá. Eu, beleza, fui orar, o Senhor nos deu uma estratégia. Em maio mais ou menos do ano passado, a gente botou 105 jovens aqui nesse templo, e eu fui pedir perdão, irmão. Me humilhei, pedi perdão pelas minhas falhas,
Os meus líderes, gerentes aqui na juventude também fizeram a mesma coisa, e a gente propôs um trabalho para mudar essa situação. Vamos fazer os clãs. O que é o clã? Grupo pequeno. Vamos fazer grupo, vamos organizar a juventude, não é dividir, organizar em clãs, depois a gente se junta, e assim a gente vai trabalhar nessa visão de ser igreja. Amém, galera? E todo mundo, amém, aleluia, e tudo mais, tudo mais. Irmão, a gente não é bobo. Você que acha que pastor e que liderança é bobo, a gente sabe quem fala o quê. A gente sabe de você que está falando mal do outro, de você que está falando mal de mim. Você acha que ninguém me conta? Inocente. Você acha que eu não sei, cara? Que tem pessoa ligando para outra e falando, eu não concordo com isso. Inocente. Pelo amor de Deus. Ah, é fofoca. Fofoca fosse se não estivesse falando para o pastor. Mas fato é, irmão, que fizemos esse negócio, um trampo, um trabalho. Deu um trabalho fazer, organizar isso tudo. Nos consagramos para fazer. Dividimos, começamos a trabalhar com os clãs. Aquela galera que estava reclamando, quantas vezes você acha que eles foram no clã? O povo da murmuração, quantas vezes que eles estavam fazendo, ou pelo menos somando, para mudar alguma coisa naquilo que eles reclamavam na igreja? Não foram nenhuma. Por quê? Porque, irmão, desculpa te falar isso, mas na verdade quem reclama muito não quer mudança, só quer apontar os erros dos outros para se sentir melhor, pelos seus próprios erros, pelas suas falhas. Quem quer mudança, irmão, arregaça a manga e vai fazer alguma coisa. E a igreja que o Senhor está edificando nesse tempo é uma igreja desse jeito. É uma igreja que arregaça a manga e fala, cara, você me ofendeu, mas eu te perdoo, vida que segue, vamos fazer alguma coisa para mudar. Cara, a igreja não está funcionando, não está acontecendo, esse departamento está ruim, tal, não vou falar mal, eu vou lá me servir nele. Ah, pastor, você é isso, é aquilo, tá bom, eu vou te ajudar, o que eu posso servir? Irmão, igreja não é berçário, berçário é lá em cima. Se você é uma criança, perdão, irmão, se você é infantil, vai lá para o Kids. Mas se você é um homem ou uma mulher, se você tem caráter e maturidade, vem trabalhar para a gente mudar e para a gente construir algo para os nossos filhos. Eu falo com a galera da minha liderança, mano, amados, eu quero construir nessa juventude. Eu sei que um dia a geração mais velha vai passar, desculpa galera, mas um dia eles vão passar e um dia nós seremos os líderes nessa igreja. Vai acontecer, é o ciclo natural da vida. E quando isso acontecer, eu quero poder ter trabalhado e dedicado o meu esforço para que nessa congregação onde eu congrego, seja o lugar onde a minha filha vai encontrar um marido, vai casar e vai ser um homem de Deus, ter uma família de Deus. Seja um lugar onde eu vou poder criar os meus netos, onde eu vou poder ter uma família, uma comunidade de fé que se serve, que se ama, que trabalha junto por algo maior. É sobre isso, cara. Mas parece que hoje tem muita gente querendo vir aqui só para aparecer, e outros que querem vir só para sentar, comer e ir embora. Igreja, meu irmão, é uma comunidade que trabalha junta para o crescimento do todo. A igreja que Jesus está edificando é justamente isso, uma comunidade com diferentes talentos, com diferentes características, mas que está trabalhando junta para o crescimento do todo. O que você tem feito pela sua igreja, irmão? O que você tem feito pelo irmão que está do seu lado? Silêncio. Está pesado, irmão? Glória a Deus, a unção despedaça todo o jugo. Mas fato é que Jesus confronta Pedro diante de todos. Jesus gosta de quebrar o nosso ego. Glória a Deus por isso. E ele faz justamente isso com Pedro. E logo na sequência ele fala, Pedro, quando você era mais jovem, as pessoas te pegavam, você fazia o que você queria. Mas quando você for mais velho, as pessoas vão te conduzir pelas mãos e te levar onde elas querem. E depois de falar isso, de apontar o fim de Pedro, ele chega e fala para ele, Pedro, segue-me. O mesmo que Jesus tinha falado em Lucas 5, Jesus fala agora de novo, Pedro, segue-me. E aí é o que dá a entender o contexto, Jesus
se levanta junto com Pedro e começa a andar, caminhar junto com ele. E no meio da caminhada, irmão, eu acredito, as escrituras não dizem que Jesus começa a liberar destino profético sobre a vida de Pedro. Porque fato é que em Atos capítulo 2, depois de Jesus ser assunto aos céus, Pedro está no cenáculo orando com os irmãos, o Espírito Santo vem com poder e Pedro com um sermão ganham 3.000 almas para Cristo. Então o cara que uma vez emprestou a sua boca para falar do seu próprio ego, para se exaltar, o cara que um dia emprestou sua boca também para confrontar, confessar os seus pecados diante de Cristo, agora ele empresta sua boca para o Espírito Santo salvar vidas e ganhar almas para ele. E é sobre isso, meu irmão. Jesus está edificando a sua igreja, Jesus está me edificando, te edificando, e muitas vezes Ele vai fazer isso através de mim, de você, do Gui, da Tirlene, do irmão que está do seu lado, ou do irmão que você nem conhece, mas que vai vir com algo que vai edificar a sua vida, às vezes confrontando, às vezes exortando, às vezes admoestando, mas seja como for, com o Espírito Santo guiando, te fazendo crescer em todo o tempo, porque essa é a vontade de Deus. Pedro começa a seguir a caminhada dele, e por incrível que pareça, ele ainda erra, mas sempre que erra, a Bíblia mostra para a gente, e a tradição também, que ele se arrepende, que ele volta atrás, que ele confessa. E diz a tradição, na verdade, né? Dizem os estudiosos, que 62 a 64 depois de Cristo, Pedro já velhinho, ele escreve uma carta, a carta de 1 Pedro, aos irmãos da igreja. E 1 Pedro capítulo 5, versos 1 e 2 e em diante, sabe o que ele escreve para os irmãos? Ele fala assim: irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa, eu tenho suportado os sofrimentos de Cristo, suportem também, mas eu preciso dar um conselho para vocês. Presbíteros, que aqui também é direcionado aos anciãos, aqueles que são mais experientes. Tem alguém que é mais experiente aí? Ninguém, né, cara? Quando pergunta que é jovem, todo mundo, né? Mas Pedro fala para aqueles que são mais experientes, aqueles que têm mais caminhada. Fala: olha pessoal, eu vou dar um conselho para vocês, cuidem das ovelhas do rebanho de Jesus. Pastor, não estou entendendo o que você está falando. Eu estou entendendo, meu irmão, que esse cara passou por erros, ele passou por perseguições, ele passou por problemas, por sucessos também, mas nada disso tirou ele da visão que o Senhor tinha concedido. Ainda velho, no final da sua vida, ele escreve uma carta para a igreja dizendo: cuide do rebanho de Jesus, apacente as ovelhas de Jesus. A mesma palavra que ele recebeu é a palavra que ele permaneceu e a palavra que ele compartilhou. Irmão, o que você tem feito com as palavras que o Senhor tem te entregado? Eu estou falando isso aqui, tem gente que vai chegar ali no final, vai me dar um tapinha nas costas e falar: nossa, que mensagem linda. Tem gente que não vai nem olhar na minha cara porque te incomodou e você está com raiva de mim. Mas tem gente, eu creio, que vai pegar essa palavra e vai falar: pai, essa palavra é para mim, eu preciso mudar. Eu preciso me permitir ser edificado, e eu preciso ser uma edificação, uma construção que Jesus está fazendo para construir outros. Nicolas, você consegue entender que quando Jesus está nos edificando, Ele está fazendo de nós templos? Ouvi isso e não sei se é fato, mas Jesus, Ele era carpinteiro, Ele não era marceneiro. Marceneiro eram as pessoas que construíram cadeiras, igual você vê lá na Paixão de Cristo, Jesus fazendo. Os carpinteiros na época bíblica, eles construíam as fundações, as armações para as casas. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer que o ministério de Jesus nunca foi sobre construir coisas, foi sempre sobre edificar moradias para o Espírito. O que Jesus veio construir nessa terra nunca foi um objeto, nunca foi uma religião, nunca foi uma coisa, mas foram pessoas, moradas para que o Espírito habitasse e para que o povo, a humanidade pudesse vir sedenta e receber daquilo que nós temos. O que Jesus está fazendo em nós e através de nós é fazendo de nós um lugar, uma habitação plausível para o Espírito Santo, e de nós um templo onde as nações poderão vir e receber da unção que nós carregamos. Cara, mas eu não sou pastor.
Rafael, mas eu não sou levita, eu não sou pregador, eu não sou nada, Rafael. Meu irmão, você pode não exercer nada aqui, mas você ainda é templo do Espírito Santo, e você é uma habitação que o Senhor quer levar para os 4 cantos dessa terra. A questão é, você vai permitir ou não? Até onde você está disposto a ir por amor a Jesus? Até onde e o que você está disposto a renunciar por amor a Ele? Até quando nós vamos viver um evangelho de mentira? Um evangelho de brincadeirinha? Um evangelho de novela, de YouTube? Onde eu venho na igreja, eu levanto as minhas mãos, eu choro, eu deito no chão, eu posto lá no meu Instagram que eu sou mais que vencedor, eu posto lá até um stories do culto, mas a minha vida depois disso não condiz com a vida de Cristo. Mas quando eu sou confrontado dos meus erros, eu não permito que o Senhor me trate, eu prefiro manter meu orgulho, manter meu ego. Anciãos, Pedro escrevia, cuidem do rebanho do Senhor. E jovens, aprendam, submetam-se a eles, aprendam com quem está cuidando, aprendam com aqueles que têm vida para instruir vocês. Cara, irmão, sabe, eu amo conversar com gente mais velha que eu, e principalmente com gente que ama Jesus mais do que eu. Carol viu ontem, né, moça? A gente foi num aniversário ontem, e tinha um camarada lá, irmão, que cara de Deus, 70 anos de idade, de ministério, e tinha um tanto de gente na festa, um tanto de gente legal, um tanto de gente bonita, mas eu precisava estar nos pés daquele cara. Eu confesso que eu só saí porque eu achei que eu estava importunando ele demais, que eu fazia pergunta, e ele querendo beber água, e teve uma hora que ele falou, vamos levantar, vamos almoçar. Eu, não, pastor, o almoço está servido não, senta aí. Serviu ainda não, senta aí e me fala mais. E ele falava, cara, e o olho dele brilhava quando ele falava de Jesus, que ele falava do ministério, e ele falava do que eles estão construindo agora na igreja. Eu falava, cara, glória a Deus. Mas fato é, irmãos, que muitos jovens, e eu quero falar isso aqui para você que é mais experiente, muitos jovens não gostam de conversar com as pessoas que são mais experientes, porque quando a gente vai conversar com você, você tem para a gente simplesmente reclamações. Quando a gente vai conversar com você, ou você fala mal de alguém, ou você está falando mal da vida, ou você está falando de tudo que está dando errado, ou da sua dor, ou da sua doença, ou isso, aquilo. Irmão, pessoas anciãos, pessoas mais experientes, o que nós que somos jovens precisamos de vocês é que vocês falem para a gente do tanto que vocês amam Jesus. O que nós que somos jovens, cristãos que amam Jesus, o que nós precisamos de vocês é que vocês sentem com a gente, que vocês falem, olha cara, eu fiz isso e deu errado, eu errei, eu falei, mas agora eu estou fazendo isso que o Senhor me mandou e está dando certo, vai por esse caminho. A gente não precisa mais de reclamação, porque a gente atende mais, a gente precisa do seu coração queimando por Jesus, cara. E o problema é que você, que talvez está mais experiente, acha que isso é coisa de jovem, mas isso é coisa de igreja, é coisa de todo mundo, é coisa de cristão. Então quando que a geração de vocês vai sentar com a nossa geração e vai ter algo bom para compartilhar? Eu confesso que eu tenho expectativa por isso. Ano passado eu fiz 30 anos, irmão, para você que não sabe, só isso. E eu entrei em crise, irmão, quando eu estava chegando perto dos 30, eu fiquei triste demais da conta, não sei quem mais passou por isso. E às vezes o irmão perguntava, tá tudo bem, Rafael? Tá, tudo certo, estou tendo meu momento com Deus. E diante disso o Senhor começou a falar comigo, e algo que Ele falou foi o seguinte: filho, complete a frase, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Eu falei, fortes, pai? Ele falou, pois é, filho, mas muitas vezes vocês que são jovens estão usando a força que eu dei para correr atrás do vento e para construir nada.
E ele começou a falar: Rafael, o que eu quero de você é que você use a força que eu te dei para adquirir sabedoria, a sabedoria que vem do alto, porque é essa sabedoria que vai te sustentar quando você não tiver mais força. Irmãos, vocês que têm mais experiência de vida, mais tempo de ministério, talvez mais tempo de relacionamento com Jesus do que eu, do que os meus irmãos aqui da juventude, em nome de Jesus, não abandona a gente não, senta com a gente, chama a gente para a mesa, cuida da gente. Ah, mas tem pastor na igreja. Eu sei que tem pastor, meu irmão, mas cuidar do rebanho é uma missão de todos. Nós somos uma grande família, amém? Então senta com a gente, fala com a gente dos seus erros, dos seus acertos, mostra pra gente o que dá certo e o que não dá, mas não nos prive de errar, porque muitas vezes os nossos erros vão trazer lições valiosas que vão salvar vidas no futuro. Estou te pedindo isso do fundo do meu coração. E você que é jovem, olhe meus jovens aí, meus meninos, em nome de Jesus, não seja orgulhoso, seja humilde e se submeta para sentar e para aprender com quem sabe mais do que você. Por mais que a gente tenha pregador na internet que fala muito bonito, por mais que a gente tenha um tanto de referências online aí que falam muito bonito, nenhum deles nós sabemos da vida, mas eu aqui sei da vida da Tirlene, que ela é tão louca por Jesus que ela quebrou o braço dando uma carreira. Eu sei da vida do pastor Alexandre, da tia Cláudia, sei da vida do Marcos da Alessandro, do pastor Kilderi. É gente como a gente que está aqui para nos ensinar. Então a gente precisa ser mais inteligente, juventude, e buscar sabedoria, principalmente com quem já viveu as coisas que nós queremos e que precisamos viver, amém? Isso nem estava no script. Mas irmão, Pedro seguiu Jesus, ele carregou a missão de cuidar do rebanho, e diz a tradição cristã, que chegando no fim da vida, ele já bem velhinho, 68 depois de Cristo, Paulo provavelmente já tinha sido martirizado, e descobriram que Pedro também seria. Ele estava em Roma, capital, coração do Império Romano, e uma noite, os irmãos da igreja, sabendo quem Pedro era, o que ele representava, eles disseram para Pedro: Pedro, nós temos que te tirar daqui que eles vão te matar. Pedro não queria, mas eles convenceram ele, e por causa das debilidades, levaram ele naquela noite para fora de Roma. Só que caminhando para as portas de Roma, durante a noite, diz a tradição que Pedro tem uma visão, e nessa visão Jesus estava fazendo o caminho inverso a ele. Jesus estava voltando para Roma, e Jesus passa por Pedro, ele olha para Jesus, e Pedro pergunta: Senhor, aonde o Senhor vai? E diz a tradição que Jesus olha para Pedro, imagino eu, com o mesmo olhar que Jesus olhou naquela noite quando Pedro negou, mesmo olhar, fitando os olhos de Pedro de novo naquela visão, e Jesus disse para ele: Pedro, eu vou voltar para Roma e morrer por eles de novo, porque você não quer fazer isso. E diz a tradição que Pedro aos prantos cai ali e pede para voltar, e ele volta para Roma. Alguns dias depois ele é preso, depois ele é crucificado, e antes de ser crucificado, ele pede para os algozes romanos que o crucifiquem de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Pedro morreu pela causa que ele recebeu, morreu por amor ao Cristo que deu vida a ele, foi consumido por amor, mas ele foi edificado, ele se permitiu ser tratado, e hoje ele deixa um legado do qual eu e você somos parte, um legado do qual eu e você estamos aqui há quase uma hora falando o nome dele. E a minha pergunta é: e nós? Até onde nós estamos dispostos a ir por Jesus? Até onde nós estamos dispostos a viver o Cristo que nós pregamos?
o Cristo que nós vivemos aqui todo domingo cultuar? Até onde nós estamos dispostos a amar Jesus? Até onde estamos dispostos a permitir que Ele coloque a mão, que Ele costure aquilo que está sangrando? O que a gente está disposto a renunciar? O que a gente está disposto a abrir mão? Porque fato é, meu irmão, que a salvação é de graça, mas ser discipulado por Cristo custa tudo. Eu decidi abrir a mão da minha vida por Ele, e é por isso que eu estou aqui. O meu convite é que você faça o mesmo. Não estou falando aqui de aceitar Jesus, porque talvez você já fez isso, mas eu estou falando aqui de tomar um posicionamento diante do Senhor, e de fazer alguma coisa em relação ao chamado dEle na sua vida. Se você nem sabe o seu chamado, irmão, desculpa aí, mas você está atrasado. Está na hora de descobrir. Coloca de pé em nome de Jesus. Meus irmãos da música, aleluia. Nós somos um corpo, amém? E por mais que às vezes não pareça, por mais que às vezes seja difícil, seja chato, que seja ruim, que doa, nós precisamos uns dos outros. Eu vi uma pessoa me falando esses dias, que assim como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu companheiro. E muitas vezes em igreja, em congregação, no congregar, a gente vai ter os nossos atritos. Ser edificado muitas vezes vai fazer com que nós nos afiemos, mas o que a gente não pode fazer é olhar para a faísca, porque a faísca não é o resultado é o quão afiados os ferros ficam. E é isso que o Senhor quer produzir em nós, é isso que o Senhor quer produzir através de nós, e é isso que Ele está fazendo aqui essa noite, em nome de Jesus. Quero convidar os meus irmãos aqui do diaconato,